Olá pessoal, aqui é Thales Rogério, sejam todos muito bem-vindos. A nossa aula de hoje nós estaremos falando sobre paisagens e a formação territorial do Brasil. Paisagem é um conceito utilizado em várias áreas de estudo e ciência. É possível encontrar diversas abordagens para se ter uma noção de paisagem, como na biologia, na agronomia, arte, arquitetura, ecologia, enfim. No entanto, para a disciplina de geografia, o conceito de paisagem é mais do que um simples elemento dessa ciência. É considerado uma categoria de análise do espaço geográfico, ou seja, é uma lente para analisar e compreender os fenômenos espaciais. Uma concepção de tamanha importância, é óbvio, né? Muito debatida e estudada pelo meio científico. Essa discussão surgiria, né, durante várias maneiras de entender o conceito de paisagem que nós podemos considerar como tipos de paisagem. Nós temos paisagem natural e paisagem cultural. Essas duas classificações devem ser a mais encontrada aí pela razão de ainda serem abordadas em diversos livros didáticos de geografia, principalmente no livro, né, que vocês aí têm acesso. Para a paisagem natural, o conceito que nós temos leva em conta os componentes físicos naturais de paisagem observada, como a vegetação, o solo, o relevo, o aspecto do clima e a hidrografia. Uma concepção derivada de uma corrente de pensamento, principalmente vinda da escola alemã, como uma visão descritiva de espaço em que os elementos físicos eram privilegiados. Nós temos também paisagem no senso comum. No entendimento de paisagem composta por elementos da natureza, que tem um grande impacto na concepção de paisagem pelo senso comum. As pessoas associam de maneira errada, de forma geral, que a palavra paisagem a uma imagem esteticamente agradável e que possui muitos elementos naturais, como cachoeira, árvores, o sol no horizonte, enfim. Nós temos também a questão da paisagem cultural. Em oposição à ideia de paisagem natural, intocada, surge um conceito de paisagem cultural, que também é chamada de paisagem humanizada, geográfica ou modificada. Essa concepção de paisagem cultural leva em conta os elementos visíveis da paisagem que sofreram transformações antrópicas. São priorizadas nessa análise componentes como estrada, pontes, redes de iluminação, telefonia, prédios, casas e vários outros elementos, desde que seja fruto da modificação vinda pelo ser humano. Por causa dessa concepção, uma favela, um lixão, uma lavoura também são exemplos de paisagem. A concepção mais moderna de paisagem entende que todo o espaço que já sofreu interferência do ser humano, seja aí por transformações no seu espaço natural, como desmatamento, construção, ou interferências indiretas, como a demarcação, a representação cartográfica, o registro fotográfico ou imagens de satélite. Nem nos rinchões mais profundos da Amazônia é possível dizer que o ser humano não está, de alguma forma, participando da formação dessa paisagem. Até porque não conhecemos ainda as dimensões de impacto das mudanças climáticas nesse bioma. Nós temos também o conceito de paisagem dinâmica, e esse conceito vem por uma formulação de um geógrafo que traz a nós essa linha de pensamento chamado Milton Santos. Milton Santos entende que paisagem seria uma unidade visível do espaço geográfico, ou seja, é tudo aquilo que a nossa vista consegue alcançar em determinado momento. No entanto, essa paisagem não é um retrato que deve ser analisado apenas como um aspecto visual. Essa paisagem ela tem movimento, tem fluxo, tem sons, tem cheiro e é tudo aquilo que a percepção abarca. Deve ser considerada como dinâmica em um processo e na interação de elementos naturais e culturais.
Para a paisagem estática, alguns autores, em especial os que pesquisam temas relacionados aí ao aspecto físico da geografia, manifestam a necessidade de análise de uma paisagem totalmente estática. Para eles, considerar os elementos estáticos de uma paisagem é ali realizar trabalhos que visem a realização de registros e produzir representações desse fragmento no espaço geográfico. Por exemplo, uma paisagem é entendida como um aspecto visual descritivo, é útil para a confecção de alguns tipos de mapa ou até mesmo para serem estudados de maneira quantitativa. Baseado nisso, eu quero agradecer ali a sua presença. Até a nossa próxima aula.